tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que estejam todos bem, que estejam tomando todos os cuidados necessários. Lembrando que mesmo as notícias sendo favoráveis a todos nós, os cuidados eles devem permanecer. Isso é importantíssimo, tá? Se você está já aí aproveitando, saindo um pouco mais de casa, tenha cuidado, tá? Continue tomando aí as medidas necessárias. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia e como já fazem 4 meses, eu espero que você já tenha preparado seu cantinho de estudo, já sabe todos os protocolos antes de começar a nossa aula, não é? Então, na aula de Geografia de hoje, vamos falar sobre a rua e o bairro. Um assunto bem simples, bem interessante, mas de fundamental importância para o seu conhecimento. Estão preparados para isso? Vamos lá. Você já parou para pensar na formação de um bairro? Como é que acontece? Como é que veio surgir tantas casas como existem hoje, por exemplo, no bairro que você mora? É interessante, não é? Tipo, moro no bairro Pirambu, por exemplo, é onde a escola está localizada. Você já parou para pensar como surgiu? Se sempre existiu? O interessante é isso. É você tentar imaginar que nem sempre existiu o bairro a qual nós moramos. Nem sempre existiu, por exemplo, o bairro Pirambu. Né? Foram surgindo ali pequenas casinhas, uma aqui, outra mais distante, foram surgindo aí essas pequenas casinhas. E ao conjunto de casas, ou seja, várias casas aglomeradas em um único espaço, pode surgir, por exemplo, aí as ruas. A gente percebe que as ruas elas são um conjunto de casas. Então, foram surgindo aí as ruas. E à medida em que a quantidade de casas ia aumentando, o número de ruas, consequentemente, ia aumentando. E ao conjunto de ruas se denominou aí um bairro, né? E o que é um bairro? O que é a rua? A rua é onde os veículos podem passar, onde pode passar uma moto, onde pode passar um carro, onde nós podemos transitar, não é? Onde possui aí várias casas, casas com jardim, casas sem jardim, prédios, muros, não é? Ou seja, variadas casas de variados jeitos, variadas formas, não é? Então, o conjunto dessas ruas, a variedade da existência de ruas, deu a formação aí, por exemplo, de bairros. E o conjunto de bairros vai de cidades, porque foi algo que foi crescendo ao longo do tempo. Existem ruas que são bem tranquilas, existem ruas que são bem mais agitadas, não é? Isso varia muito, por exemplo, dos seus moradores. Existem bairros que são bem tranquilos, existem bairros que são bem agitados. Existem ruas que têm praças, não é? Existem ruas que não possuem praças. Então, esta é a diversidade de um bairro. E o bairro, ele pode ter também uma certa classificação. Os bairros, eles podem ser classificados em residenciais, comerciais, industriais e históricos. Podem ser classificados em quê? Residenciais, comerciais, industriais e históricos. Essas são as classificações dos bairros. E cada classificaçãozinha dessa tem uma característica diferente. Como, por exemplo, o que são os bairros residenciais? São os que possuem, em sua grande maioria, muitas residências. Geralmente, esses bairros eles são mais calmos e eles contam apenas com algumas coisas essenciais para que ali possa funcionar a vida normalmente, como uma padaria, um açougue e umas quintandas aí para que possa funcionar a vida dessas pessoas. Geralmente é um bairro privado, onde acontece de ter ruas mais fechadas, por isso caracterizado como um bairro residencial e por isso a calmaria desse bairro. Além dos bairros residenciais, existem os bairros comerciais. São bairros onde existe uma grande quantidade de lojas, ou seja, você consegue encontrar aí com facilidade tudo que você estiver procurando, por exemplo, por conta da grande quantidade de estabelecimentos comerciais, lojas de todos os tipos, bancos, restaurantes, supermercados e etc. Além desses bairros comerciais e dos bairros residenciais, existem também os bairros industriais, onde existe aí uma concentração muito grande de indústrias. E a maioria das pessoas que moram nesse bairro são trabalhadores dessa própria indústria. Então,
comerciais, residenciais e industriais. E, por último, mas não menos importante, existem os bairros históricos. Os bairros históricos são os bairros onde tem uma grande quantidade de arquitetura ali antiga, uma arquitetura que carrega uma história. São bairros muito visitados por turistas, onde os turistas vão conhecer ali parte da história da cidade, por exemplo. Então esse bairro ele conta uma história por conta da sua arquitetura, que é bastante antiga e é muito visitada por turistas. Então, bairros residenciais, comerciais, industriais e históricos. E o seu bairro é o quê? Seu bairro se encaixa em algum desses? Será que o seu bairro é um bairro comercial, por ter uma grande quantidade de lojas e encontrar com facilidade as coisas? Será? É interessante a pergunta. Eu espero que você tenha entendido, tá? Caso não, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. Lembrando que isso é muito importante para o seu conhecimento e você já é um guerreiro só por estar aqui assistindo. E não esqueça de resolver as atividades que estão no seu livro, tá? Isso é importantíssimo. Não esqueça também de deixar o like nesse vídeo, aguardar as próximas aulas e continuar se cuidando. Beijão e até mais!